Olá, bom dia. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma honra, um privilégio estar com os irmãos nesta manhã, louvando o nome do Senhor e juntos meditarmos na sua palavra. Sou sempre grato pela oportunidade, pela generosidade, né, ao compartilhar da palavra com os irmãos nesta manhã. Que o Senhor nos inspire a todos a percebermos a grande esperança que está em Cristo Jesus, disponível diante de todos nós, as nossas vidas. Eu queria compartilhar um texto da palavra, algo que desde o início do culto já tem sido de alguma forma comentada, mas está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 27. Um pouco mais à frente, a partir do verso de número 18, nós encontramos dizendo assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Nenhuma alma se perderá. Que palavra forte do anjo, né? A mensagem de Deus a Paulo no momento de tormenta, no momento literalmente de grande tempestade, por muitos dias. É provável que isso tenha durado por aí mais de 2 semanas, talvez, essa tempestade. Não era um barco pequeno, nós não estamos falando aqui de um barquinho de pescadores do Mar da Galileia. Nós estamos falando de um barco que levava cerca de 300 pessoas, quase 300 pessoas, além de carga, além das bagagens, além de carga de trigo e uma série de outras coisas que estavam no navio. Era um navio real, era realmente um navio grande, não era um barquinho pequenininho como o barco dos apóstolos, por exemplo, dos discípulos, que, açoitados pelo vento, foram despertar Jesus, que dormia calmamente. Não, não era um barquinho pequenininho. Falamos aqui de um barco grande, de um navio, em meio a um mar grande e a uma tempestade grande. Tudo aqui está potencializado, tudo aqui está no hiperlativo, tudo aqui está numa proporção maior do que aquela que normalmente nós encontraríamos nos evangelhos. Inclusive o desespero. Nós estamos falando de quase 300 pessoas desesperadas. Lucas, contando, narrando, porque era um dos passageiros, nos diz que vários dias eles não conseguiam ver nem a luz do sol e nem as estrelas da noite. Ou seja, noite e dia, aquela tempestade rugia ao redor do navio, ondas, céu fechado, nuvens carregadas, muita água, muita chuva e desespero. E em algum momento eles já estavam, então, tendo desesperança da própria vida, entregando e dizendo: olha, chega, não adianta mais lutar, vamos nos perder todos aqui nessa tempestade. E, de repente, no meio, então, dessa grande aflição,
Levanta-se Paulo, Paulo o prisioneiro, Paulo o cristão, Paulo o que tinha um único Deus, no meio do politeísmo, no meio da diversidade de crenças e, inclusive, da não crença, que também é uma forma de crer, né? Aquele que crê que nada existe, crê que nada existe, então também é uma crença. No meio de tantas crenças, no meio de tantas verdades, no meio de tantas filosofias, no meio de tanto saber humano, porque ali tinha um capitão, né? Havia um centurião romano, havia os marinheiros, havia o capitão do navio, homens experientes no mar, experientes em tempestades. No meio de tantas coisas e tantos saberes, levanta-se Paulo o prisioneiro, Paulo o cativo, Paulo o cristão, Paulo o que cria num único Deus. E ele ainda diz, o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, eu pertenço a esse Deus. E esse Deus veio falar comigo. E aqui a gente percebe, a partir desse momento, a migração de Paulo dessa condição de prisioneiro, essa condição servil, submissa dentro do navio, à condição de líder. Daqui a alguns versículos, se você continuar lendo essa passagem, você vai perceber que Paulo agora já é o líder do navio, não é mais Paulo o prisioneiro. É ele quem lidera os marinheiros, é ele quem lidera o próprio centurião romano, é ele quem lidera o capitão do navio. Ele sai daquela condição de cativo para a condição de líder daquelas pessoas. E esse é um processo que acontece aqui nesses versículos. E algumas das falas dele são extraordinárias. Primeiro, quando ele levanta e meio que dá assim na cara deles, né? Dá um tapa na cara deles. Olha, eu avisei a vocês que não era para a gente ter saído do último porto, era para termos ficado lá. Vocês não quiseram me ouvir. Aquela coisa assim, eu disse, não disse, eu te disse, mas eu te disse. Ele faz isso. Na verdade, nós estamos lendo um texto e vendo toda uma cena em que se desenrola Paulo no seu ministério profético. Aqui, Paulo não está sendo tanto o missionário, Paulo não está sendo tanto o apóstolo, ou o bispo, o pastor, nem o teólogo, o doutrinador. Paulo está sendo profeta. E a importância do ministério profético na igreja, na vida dos crentes. Aliás, a própria Bíblia diz que não havendo profecia, o amor vai esfriar, a comunhão, a espiritualidade, ela se esfria, se esvai. O ministério profético é aquela palavra que vem de Deus aos nossos corações. É aquela mensagem que a gente ouve e parece que só tem a gente dentro da igreja e que Deus está falando só conosco naquele momento. O ministério profético é aquela palavra que aquece o coração, que fortalece a fé, que embasa o conhecimento, o entendimento daquilo que devemos fazer, do caminho que devemos seguir. Paulo está sendo profeta no meio daquelas 300 vidas, quase 300 vidas. Paulo aponta o erro, em primeiro lugar, mas ele aponta também a solução, até porque apontar o erro é muito fácil, né? Nós precisamos de quem aponte o erro, mas quem aponte a solução, junto com o erro. E ao fazer isso, Paulo olha para o futuro, e olha para o futuro com coragem, com ousadia, com determinação. Paulo defende o ministério profético na sua vida. E, normalmente, a gente costuma achar ou entender que a profecia é toda mensagem pregada. Toda pregação é uma profecia. Na verdade, não é tanto assim. Existem mensagens que são mais um estudo bíblico, por exemplo. Elas trazem muito mais valor em termos de conhecimento do que propriamente uma palavra revelada.
O ministério profético e a palavra profética, ou a palavra do profeta, ela é uma mensagem, ela pode estar inserida dentro de um contexto de uma pregação, mas ela está muito mais ligada à edificação, ao fortalecimento, a arrumar o povo dentro da direção de Deus, organizar a sua vida dentro da direção e do plano de Deus para a sua vida ou para a vida daquela igreja. Ela é algo diretivo, ela nos leva a compreender a mensagem da direção de Deus para a nossa vida. Paulo, por exemplo, gasta um capítulo inteiro, ou investe um capítulo inteiro da carta dele aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, só para falar do valor da mensagem da pregação profética ou da mensagem profética. Ele retorna isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, colocando lá o ministério do profeta junto com o do pastor, do apóstolo, do mestre e assim por diante. Então, a valorização desta palavra, ela nunca perde, ela nunca deixa de existir. E eu acho que muitas das vezes hoje nós precisamos, assim como o Senhor dizia que deveríamos orar para que o Senhor enviasse ceifeiros à sua seara, nós também precisamos sempre orar. Senhor, não nos deixe sem uma mensagem profética. Não nos deixe sem a tua palavra aquecendo os nossos corações, para que a nossa fé esteja sempre viva, sempre se manifestando, sempre atuando no meio desta sociedade. Em meio a uma tempestade e a desesperança, um homem se levanta e proclama a esperança dentro da revelação de Deus para a vida dele. Paulo aqui encarna talvez o próprio Jesus. Paulo aqui, sem dúvida, encarna a igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Num momento em que estamos cercados por uma tão grande tempestade que já dura tantos dias e tantas noites, no momento em que estamos envolvidos por uma circunstância em que, de um modo geral, muitos não conseguem enxergar nem a luz do sol e nem as estrelas da noite, no momento em que, por tanto tempo, estamos nós, como igreja, como cristãos, envolvidos num sentimento de desesperança global, nós somos este Paulo que se levanta no meio do navio e proclama a esperança e a salvação em Deus, em Cristo Jesus, na palavra de Deus para a vida dele. Nós conhecemos, assim como Paulo conhecia, nós, igreja, conhecemos todos os fatos futuros desta nossa viagem. Paulo era o único naquele navio que conhecia, sabia todos os fatos que iriam acontecer, os principais que iriam acontecer naquela viagem. Ele chega a dizer um ditado, talvez, dos antigos, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Olha, todos se salvarão. Nós vamos perder apenas o navio, apenas a carga. Vamos perder o material. E, sinceramente, irmãos, que percamos o material, mas que se salvem as vidas. Que percamos aquilo que é hoje o físico, o financeiro, o material, mas que se salvem as vidas, porque elas são as importantes e é a elas que o Senhor Deus dá valor. Cristo não estava dando valor ao navio, nem à carga do navio, mas às vidas que estavam naquele navio açoitados por aquela tempestade. Todos os principais fatos que viriam a acontecer eram do conhecimento de Paulo, como são do nosso conhecimento. Nós, igreja, sabemos de tudo que está por vir, meus irmãos. Nós sabemos que as coisas não vão melhorar. Nós sabemos que a história nossa da humanidade caminha para o fim, que a humanidade caminha para o seu encontro pessoal com o Criador, Deus, o Senhor. Muitos estão preparados para esse encontro, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, ainda há bilhões de seres humanos vivendo neste planeta
como se Deus não existisse, como se o Criador não existisse, levando as suas vidas completamente à revelia da existência deste Deus Criador, com o qual cada dia caminhamos aceleradamente ao seu encontro. Nós sabemos disso. Podemos abrir a Bíblia e, em um ponto ou outro, ter alguma divergência de interpretação, mas num ponto todos nós concordamos: estamos caminhando para o fim. E a presença de Paulo naquele navio salvou todos ali. O anjo vem e diz: Deus deu graça, você alcançou graça diante de Deus, e Deus está dando a você todos quantos navegam contigo. Olha que coisa extraordinária. Deus nos deu, neste tempo de tormenta e de dor no meio do mundo, todos os que estão vivendo conosco. E no meio daquela tempestade, Paulo parou para ouvir a palavra e a mensagem de Deus e confiou, no agir sobrenatural de Deus. Paulo parou para ouvir. Ele não parou para prestar atenção no vasto conhecimento filosófico que ele tinha. Ele não parou para fazer cálculos matemáticos ou meteorológicos ou astrológicos a respeito do tamanho, do peso do navio, da força das ondas. Ele deixou tudo isso de lado e ele foi ouvir a voz de Deus. Queridos, há um momento que nós precisamos realmente renunciar àquilo que achamos, que sabemos, que conhecemos, e colocar de lado e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. No meio do vento que ruge, no meio dos trovões e relâmpagos, eu quero ouvir a tua voz. E ao ouvir a tua voz, eu quero confiar no sobrenatural de Deus, naquilo que está além dos olhos humanos, naquilo que vai além da matemática, naquilo que vai além da lei física. Eu quero confiar que este Deus é o que criou as leis da física, que este Deus é o que criou as leis da matemática. Elas não existiam antes dele, ele existia antes delas. E este é o Deus a quem eu quero ouvir. Paulo parou e foi ouvir, e ao ouvir confiou no agir além do visível, além da naturalidade daquela vida. E os seus conselhos foram dirigidos aos líderes, ao centurião, ao capitão do navio, e estes homens pararam para ouvir Paulo, porque mais à frente a gente vai perceber que não apenas ele fala, mas ele encarna aquilo que fala. Ele pega o pão, ele compartilha a comida, ele chama os homens para se alimentar, ele orienta ao capitão e ao centurião a respeito dos marinheiros, a respeito dos prisioneiros, a respeito da alimentação. E estes homens agora olham para Paulo, e Paulo agora dirige tudo o que está acontecendo ali, abaixo da direção de Deus sobre a vida dele. Os versos 35, 36, por exemplo, mostram isso claramente. Paulo inspirando fé, instilando fé, tranquilidade, confiança, em cima de todo o saber teórico e talvez até prático que aqueles homens tivessem. Veja o poder que está nas mãos da igreja. Meu irmão, minha irmã, veja o poder que está dispensado para a igreja, disponível para a igreja. A verdade espiritual é que o prisioneiro Paulo era o homem mais livre que estava naquele navio, de todos, porque ele estava livre em Cristo para crer em Deus sobre todo o crer humano e sobre toda a aparência do mal. Ele era livre para crer em Deus. Paulo alerta, encoraja, orienta, inspira toda a tripulação, porque ele sabia que Deus tinha um plano para todas aquelas vidas. A proclamação da esperança, ela é feita no meio daquela tempestade, com ousadia, com coragem, com certeza, de convicção em quem ele estava crendo. As palavras dele são muito fortes. O Deus a quem eu pertenço
a quem eu sirvo, falou comigo nesta noite. E, de fato, quando nós olhamos para a tão grande salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus, nenhuma alma jamais se perde. Como disse Paulo, nenhuma vida jamais se perde. Nós não podemos olhar para essa palavra apenas a vida física, mas a vida e a existência. Quando Cristo chega à casa de Lázaro, Marta, Maria, sua irmã, a irmã de Lázaro, diz: se o Senhor estivesse aqui, isto não teria acontecido. E, na verdade, Jesus não precisava estar ali antes, Jesus precisava estar ali naquele momento, para trazer de volta à existência física aquele que persistia em existir no mundo espiritual. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e quando Deus fala isso, Abraão, Isaac e Jacó fisicamente já estavam mortos há séculos, mas ainda existiam na presença de Deus como servos de Deus. Em Cristo e no amor de Cristo, realmente, nenhuma vida se perde, todas se salvam e um dia, juntos, todos nós estaremos. Mas hoje, nós que estamos neste grande navio, açoitados nesta grande tempestade, que muitas das vezes não sabemos o dia de amanhã, temos dificuldade em fazer planos para amanhã, para a próxima semana. Nós temos as maiores certezas, ainda que vivamos a insegurança política, a insegurança sanitária, a insegurança de saúde, a insegurança financeira, a insegurança material, enfim, por todos os lados pode haver insegurança. Mas ao olhar para cima, existe a certeza a quem nós pertencemos, a quem nós servimos, e que se revela e não nos deixará no meio da tempestade abandonados, mas que comparece, surge no meio da noite da tempestade, fala conosco, fortalece a nossa confiança, mas não apenas em nós, mas nos envia aos 300 marinheiros daquele navio. Não apenas para dizer: Paulo, fica tranquilo, você vai escapar disso, mas para dizer: você vai escapar e todos escaparão contigo pela tua ação na tua vida no meio deste povo. Que possamos, como igreja, nos levantar profeticamente neste tempo. Que possamos, como famílias de Deus, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem a minha família pertence. Você sabe a quem você pertence, a quem a sua família pertence, a quem você tem servido. Você sabe disto. Que possamos nos levantar como um povo profético no meio desta nação, deste tempo. Nós sabemos tudo o que vai acontecer no futuro. Podemos não saber se de 15 em 15 dias o estado de emergência vai ser renovado. Podemos não saber quantos empregos serão gerados nos próximos 6 meses. Podemos não saber coisas desta vida agora, deste momento, mas nós podemos abrir a Bíblia e saber o que está destinado sobre a igreja, sobre Israel e sobre a humanidade. E sabendo disso, podemos nos posicionar profeticamente, a fim de sermos instrumentos de salvação do Senhor no tempo de hoje, para o povo de hoje. Que o Senhor nos abençoe nisto, por misericórdia, e juntos possamos ser profetas de Deus na face desta terra. Meu muito obrigado, um beijo com carinho ao coração de cada um, e Deus a todos abençoe, no nome do Senhor Jesus.